As vítimas de narcisistas geralmente se queixam de terem sido enganadas pelo narcisista, de como puderam ser manipuladas por ele. Mas, na verdade, o narcisista tem uma capacidade incrível de manipulação. Ele manipula psicólogos, pessoas especialistas na área. Mas isso não quer dizer que o narcisista não possa ser detectado nos primeiros contatos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre alguns sinais que você pode detectar desde os primeiros contatos com o narcisista e, portanto, cortar então a relação desde o início. Tudo bem? Bora para os sinais. O primeiro sinal é uma linguagem corporal que exala grandiosidade, que exala superioridade. O narcisista, ele exala este comportamento porque, de fato, ele acredita ser superior aos demais. Ele acredita ser maior, mais importante, mais inteligente, mais bonito, mais charmoso. E, portanto, o comportamento dele condiz com este sentimento que ele tem internamente. Em um grupo onde existe uma socialização, o narcisista, geralmente, ele não se mistura e interage tal qual os demais. Ele não se interage com os demais. Ele mantém uma postura meio que de afastamento, meio que de observação. Ele não tem contato físico. Ele tem uma postura como que fosse de um lobo solitário. E essa postura emana um sentimento de mistério. É como se ele tivesse conhecimentos ocultos, ou que ele fosse uma pessoa que tem um algo a mais. Então, o primeiro ponto é justamente esse. Você vai notar que essa pessoa, ela exala um sentimento de grandiosidade. É como se ela fosse um rei, um imperador que tivesse descido do seu pódio e tivesse se misturado com a plebe. Imagine essa situação. Um rei que desce para conversar com a plebe. Ele pode até conversar, mas ele vai ser um pouco retraído, ele não vai ter o mesmo gingado daquele grupo social. Por quê? Porque ele se acha superior àquele grupo. Ele não pertence a ele. É dessa forma que age o narcisista, com um determinado distanciamento. Vocês têm o privilégio de me ter aqui comigo, com vocês, mas isso não quer dizer que eu vou me infiltrar, que eu vou ficar amigo de vocês. Eu vou ficar um pouco distante, porque na verdade existe uma diferença de nível aqui entre mim e vocês. No caso, o narcisista diria, né? Então, o primeiro ponto é esse. Postura que exala grandiosidade. Segundo ponto, marcador de direito. O narcisista, justamente por causa da grandiosidade, ele também se acha merecedor de direitos. Esses direitos que ele diz merecer ter é um direito que é superior ao que as outras pessoas têm. Portanto, ele pensa que não precisa de seguir regras. Essas regras do cotidiano, elas são feitas para as pessoas normais, para as pessoas ordinárias. O narcisista, como se sente superior, ele não acha que tem que cumprir essas regras. Portanto, por exemplo, uma fila, pegar uma fila, ele pode ter a tendência de querer cortar essa fila na maior cara de pau. Por quê? Afinal, ele é um ser superior que não precisa se submeter à regra dessas pessoas inferiores. Eu quero falar com determinada autoridade. Você tem que ir lá na secretária, agendar um momento, né? Uma hora, para ter contato com essa autoridade. O narcisista não. O narcisista, ele quer diretamente ele ir lá e falar a hora que ele quiser. Ele não quer passar pela secretária, ele não quer um agendamento, não, ele quer falar agora. É como se as regras não se aplicassem para ele. Então este é o segundo ponto que você tem que observar. A pessoa tem esse comportamento, é um forte indício de que essa pessoa talvez seja uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Terceiro ponto, idealização e desvalorização. Ele idealiza a pessoa que faz ela se sentir a última bolacha do pacote. Ele elogia, ele é simpático, ele é atencioso. Só que com quem ele tem interesse. Com um potencial suprimento. Uma pessoa que tem um potencial de oferecer-lhe alguma coisa. Seja um suprimento narcísico, seja um interesse em alguma coisa. A essa pessoa ele se dirige de forma a valorizá-la, a aumentar o seu ego, a despertar o narcisismo nessa pessoa. Mas com as pessoas com as quais ele se relaciona,
e que ele não tenha qualquer relação de interesse, ele age de forma a desvalorizá-las. Eu não tenho nada que eu possa pegar dessa pessoa, não tem nada que eu possa usufruir dessa pessoa, essa pessoa não tem nada a me oferecer, portanto, no pensamento do narcisista, não tem por que também tratar essa pessoa com simpatia. Ele desvaloriza, ele descarta, ele irrita essa pessoa, ele maltrata, ele humilha. Assim também acontece com a pessoa com a qual ele tem interesse, e se ele já obteve aquele determinado interesse com relação àquela pessoa, ele simplesmente vira a chave de valorização, que é pôr a pessoa lá em cima, para desvalorização, que é humilhar, que é rejeitar, que é desvalorizar. Terceiro ponto. Outra característica bastante interessante do narcisista é a postura de pertença. Ele quer pertencer a todos os aspectos da vida com um entendimento supremo de todas as coisas. É como se ele fosse um ser onisciente, ele tem ciência de todas as coisas. É uma característica grandiosa. E como que ele, na prática, interpreta esse comportamento? Por exemplo, ele é capaz de dizer para um psicólogo que nunca estudou nada de psicologia, quando na verdade ele já pincelou ali alguns temas. E na terapia, durante o decorrer da terapia, ele começa a soltar ali alguns termos técnicos da psicologia, ele começa a dizer algum tema mais técnico da psicologia. Por que ele tem esse comportamento? É justamente para dar a impressão para o psicólogo de que ele chegou àquelas conclusões de forma intuitiva. Para passar a impressão de que ele é muito inteligente. Para passar a mensagem que é o seguinte: psicólogo, você estudou aí 5, 6 anos a faculdade de psicologia para aprender isso aí que você sabe. No entanto, aqui na terapia, em poucos minutos, com a nossa conversa aqui, eu consegui de forma intuitiva a chegar em conclusões que você demorou 6 anos para chegar. Olha para você ver o quão inteligente eu sou, o quão dinâmico a minha mente é, o quão rápido o meu cérebro funciona. Ou seja, o sentimento de pertença, ele faz com que o indivíduo narcisista ele pince conhecimentos esparsos de todas as áreas. Então ele vai entender um pouco de engenharia, um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, um pouco de matemática. Mas é tudo um pouco. Porque o narcisista ele não quer se aprofundar em nada. Porque o único objetivo dele é ter suprimento narcisista daquele suposto conhecimento. Então, ele quer simplesmente passar a impressão de que ele sabe, sem precisar de fato saber. Porque, afinal, o objetivo deste conhecimento é simplesmente obter suprimento. Então, não preciso de aprofundar as minúcias daquilo. Basta que eu saiba mais do que a média das pessoas. E de forma rasa, porque geralmente as pessoas não questionam. Se você apresenta um termo técnico em qualquer área que seja, as pessoas se intimidam, né? Como que se aquela pessoa fosse a mais sábia do mundo. E uma forma de você destruir o narcisista nesse sentido é justamente aprofundando com relação a algum tema desse que ele se julga o sabichão. Quando você começa a entrar de forma mais profunda, você percebe que aquilo ali tudo era uma casca. Era simplesmente um verniz que ele usava, mas que não tinha qualquer fundamento. Então, ele quer parecer um oceano de profundidade em todas as áreas do conhecimento. Mas, na verdade, ele é muito raso, ele é muito superficial. Outro ponto é que ele irá fazer uma autobiografia muito exagerada, enfeitada ou até mesmo inventada. Ele conquistou várias coisas com apenas 30 anos de idade. As pessoas que têm a mesma idade que ele nunca conquistaram tais coisas. Ou seja, é mais uma expressão da grandiosidade. As pessoas que estão no mesmo nível social que eu, na mesma idade, elas não conseguiram chegar aos meus pés. Eu estou, aqui em cima. Elas estão aqui embaixo. Ou seja, minhas capacidades fizeram eu ser um indivíduo singular, especial, muito importante. Discurso salpicado de autorreferência. Eu, meu, tudo é meu, eu fiz, eu isso, eu aquilo. A conversa com o narcisista é autocentrada em si mesmo. E ele não tem limites para falar de si mesmo. É o assunto preferido do narcisista. Ele próprio.
Eu fiz, eu sou, eu conquistei, eu fiz, eu deixei de fazer. Né? Então, ele mantém uma postura não emocional com relação a si mesmo. Ele fala de si mesmo, mas não em termos emocionais. Ele fala de si mesmo como se fosse uma terceira pessoa, com um ar de cientificidade. Aliás, o narcisista, ele ama passar a imagem de que ele é de fato um robô, uma máquina de eficiência. Ele é como se fosse uma engrenagem muito lógica, muito racional, muito eficiente. Ele adora passar essa imagem e, portanto, ele vai falar de si mesmo o tempo todo com um ar de cientificidade, com um ar de racionalidade. Outro ponto. O narcisista se sente extremamente magoado, confrontado, quando ele recebe qualquer crítica, sugestão, ajuda, aconselhamento. É como se você estivesse afrontando a grandiosidade do narcisista. Ele não precisa de conselhos, afinal, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele não pode ser criticado porque ele é perfeito, ele é único. Então, ele interpreta qualquer intervenção nesse sentido, por mais que seja de boa vontade, por mais que seja uma crítica construtiva, ele interpreta isso como sendo uma afronta pessoal. Ele não vai rever as suas posições, ele não vai rever a sua conduta, o seu comportamento. Ele vai, pelo contrário, ele vai confrontar a quem o critica, a quem o sugestiona. Isso também tem a ver com o próximo ponto, que é não aceitar a agenda de terceiros. Ele não aceita um projeto que tenha sido outro que tenha engendrado ele. Portanto, se a gente vai numa trilha, por exemplo, e alguém planeja aquela trilha de uma determinada forma, ele tem resistência de se submeter a esse planejamento, a qualquer agenda, a qualquer planejamento que tenha sido outras pessoas que fez, a não ser ele, que não seja ele. Ele tem dificuldade de se submeter a projetos, a agenda de terceiros. Porque quando ele se submete a um projeto, a uma agenda de terceiro, na cabeça do narcisista é como se ele estivesse abrindo mão da sua autonomia, do seu poder, e estivesse se submetendo a um segundo, a um terceiro inferior. Então ele não gosta de se submeter à agenda de ninguém. Ele que gosta de planejar, ele que gosta de fazer acontecer, e não se submeter ao planejamento de um terceiro. Então todos esses elementos, o desdém, a falta de empatia, o humor cínico, o distanciamento, o sentimento de grandiosidade com relação ao outro, faz com que o narcisista ele seja também um desajustado socialmente. Ele é meio que esquisitão. Você percebe que ele não é um indivíduo como os demais. Parece que você está lidando com uma imitação de um ser humano. É um robô que imita atributos humanos e que não tem aquela autenticidade das relações humanas. Parece que ele está fingindo o tempo todo, ele está atuando o tempo todo. Ou, ora para tentar agradar, ou então de forma extremamente agressiva, de forma extremamente abusiva, com quem ele não tem interesse, com quem ele desvaloriza. E essa postura acaba provocando naturalmente nos outros uma repulsa, uma raiva, um ódio. As pessoas tremem de ódio do narcisista. Geralmente ele provoca um sentimento de aversão nas pessoas. As pessoas, dessa forma, irão se sentir mal na presença do narcisista e muitas vezes sem saber o porquê, por causa dessa sensação de incongruência, de algo estar fora do lugar. Por mais bonito que seja, por mais inteligente, por mais charmoso, por mais convincente, por mais bom de oratória que seja, apesar disso tudo, ele não irá conseguir convencer os demais de que ele não é uma fraude. E este é o drama do narcisista, que apesar de toda a sua beleza, apesar de todos os seus tentáculos que ele possa usar para tentar manipular as pessoas, ele sempre deixará escapar. Ele sempre será possível ser detectado que ele é uma fraude, que ele é uma emulação, que ele é um robô fingindo ser um ser humano normal.